A Bíblia, querido, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, um texto bastante conhecido, mas o enfoque que nós vamos dar hoje talvez seja um pouquinho diferente daquele que durante tantos e tantos anos nós temos ouvido repetidamente. É um texto bastante conhecido, pelo menos 2 versículos deste texto são bastante conhecidos e bastante repetidos, mas o contexto, ele tem mais a nos dizer do que somente esses 2 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 18. A palavra do Senhor diz: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oremos. Santo Deus, te louvamos e bendizemos a Ti, tendo diante dos nossos olhos, Pai, a Tua santa palavra, motivo pelo qual nós somos gratos em mais uma ocasião, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha e traga a compreensão deste texto, através da luz do Teu Espírito Santo neste momento, para que em tudo quanto o Senhor desejar nos falar, o nosso coração esteja aberto, e nós possamos, meu Pai, ter consciência de colocar em prática aquilo que o Senhor ministrar a cada um de nós. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós temos um texto diante dos nossos olhos que é praticamente o desfecho do mais sintético, do mais resumido, do mais curto dos evangelhos. Um texto que está encerrando aquele que é o Evangelho de Marcos. E segundo estudos da crítica literária, este texto, ele até mesmo é um texto ainda debatido, como se, no seguinte sentido: se é realmente um texto que faz parte dos manuscritos originais, ou se foi um acréscimo posterior. Tanto é que, se o irmão tem alguma das traduções do João Ferreira de Almeida, os irmãos podem ver que desde o verso 9 lá, abre um colchete aqui no capítulo 16, e no versículo 20, fecha um colchete. Ou seja, isso quer dizer que nós estamos falando de um texto que é debatido pelos estudiosos, debatido pelos que entendem de crítica literária e analisam os manuscritos originais e a originalidade, a veracidade deles. Por que tem essa disputa? Porque este texto, ele se encontra numa grande parte, esse final do Evangelho de Marcos, se encontra numa grande parte dos manuscritos, porém em alguns manuscritos mais antigos, ele não está localizado, ele não é encontrado. E aí a gente pode perguntar, mas por que tratar como real, se nos manuscritos mais antigos não tem nada? Se no manuscrito mais antigo, a maioria deles, não consta esse final. Ora, por coerência. Ele é um evangelho sinótico, ele é um evangelho, é o primeiro evangelho escrito, e o evangelho que deu origem, que serviu como base para a redação dos evangelhos de Mateus e também do evangelho de Lucas. João já tem um enfoque um pouquinho diferente, porém, ele é um evangelho que serviu de base, e além disso, todos os outros evangelhos, até mesmo o evangelho de João, eles trazem ao final as últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus. Sempre tem em cada um dos evangelistas algum enfoque sobre as palavras definitivas de Jesus para os 11 do grupo original, antes dele ascender aos céus, depois de ter ressuscitado. E aqui é este contexto que nós temos. Nós temos uma palavra
decisiva, uma palavra de fim de tempo, uma palavra aonde o Senhor Jesus, Ele vem e dá as últimas instruções para aqueles que ficariam, para aqueles sobre quem a igreja, a partir de quem, perdão, a igreja seria edificada, a começar por aqueles 11 homens que depois escolheriam um 12º, o apóstolo Matias, e que por fim seria integrado para os gentios e para a expansão do evangelho por todo o mundo, o apóstolo Paulo e todos os demais cristãos. As últimas instruções, as últimas palavras, os últimos direcionamentos, que muitas vezes nós nos apegamos apenas ao mandato de Jesus, àquilo que Ele vem e fala: vão, ide. Quantas vezes nós não nos pegamos no desejo de cumprir o ide? Ide, pregue o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Porém, o contexto nos diz não somente sobre a necessidade de se pregar o evangelho, porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo, mas na necessidade constante de sondarmos o nosso coração e vermos o porquê nós não temos pregado o evangelho, o porquê nós temos negligenciado essa tarefa, o porquê nós temos nos mantido tão de boca fechada. E de cara eu já digo que este texto nos mostra que não pregamos o evangelho como deveríamos, por causa da nossa incredulidade. Queridos irmãos, aqui nós temos dois lados a se olhar. Primeiro, nós devemos pregar o evangelho por causa da incredulidade do mundo. E segundo, nós não pregamos o evangelho como deveríamos, por causa da nossa incredulidade. Ou seja, nós muitas vezes achamos que um convite para a igreja é suficiente. Nós muitas vezes achamos que chegar para a pessoa e falar Jesus te ama, vai mudar a vida dela, e não vai, a não ser que o Senhor tenha um plano para que isso aconteça. O que muda a vida de uma pessoa, queridos irmãos, é a pregação que pode romper com o demônio da incredulidade. O demônio pelo qual só há condição de expulsarmos e sermos libertos com oração e jejum. A incredulidade, queridos irmãos, ela atinge os corações muitas vezes até mesmo dos cristãos mais preparados, dos cristãos mais convictos, dos homens mais fiéis e tementes a Deus no evangelho. E ela pode impedir perigosamente a expansão da pregação da fé, se nós não nos atentarmos. Vejamos neste texto algumas verdades, alguns pontos, alguns aspectos sobre este pecado da incredulidade. Sendo que o primeiro ponto é o seguinte: a incredulidade impede que enxerguemos verdades reveladas. Observe o que o Senhor Jesus, o que relata o texto de Marcos, segundo o Senhor Jesus, no versículo 14. Preste atenção. Finalmente, ou seja, no final de tudo, depois do quê? Depois de aparecer as mulheres, depois de aparecer aos 2 discípulos no caminho de Emaús, depois de aparecer a Maria Madalena, depois de aparecer a todo mundo que tinha aparecido, finalmente, na última aparição, na última conversa, Jesus apareceu aos 11. Jesus apareceu àqueles que Ele escolheu e chamou: vocês serão os meus apóstolos. Ou seja, eu enviarei vocês, eu mandarei vocês ao mundo, eu entregarei vocês a este século perverso, para que o mundo seja salvo pela pregação de vocês sobre aquilo que eu acabei de fazer.
Jesus aqui está prestes a declarar as suas últimas palavras na terra. Ele está prestes a anunciar os seus últimos ensinamentos. E ele escolhe um momento delicado, um momento onde todos estavam assustados ainda com o que estava acontecendo, mas num momento onde todos estavam reunidos, querendo entender os acontecimentos. Ele aparece aos 11, quando estavam à mesa, quando estavam reunidos, quando estavam juntos uns com os outros, para comer, para tomar do pão, para compartilhar das vidas uns dos outros. E o que Jesus faz neste momento? Ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Os 11, os apóstolos, os servos, aqueles que andaram mais perto de Jesus, Pedro, Tiago, João, Mateus e tantos outros, aqueles que andaram com ele por 3 anos, que testemunharam a traição de Judas, que viram o Senhor ser suspenso num madeiro, ainda que à distância, porque tiveram medo, e que ouviram todas as palavras do Senhor durante esses 3 anos, nos quais o Senhor insistentemente falou: é preciso que eu vá, não se perturbem, não se preocupem, não fique inquieto o seu coração. Eu vou aonde vou preparar morada para vocês, eu vou para o Pai, e eu vou voltar para buscar vocês, não se preocupem. Mas quando a situação desandou, e quando o Senhor foi entregue pelos judeus ao Império Romano, e quando aqueles homens suspenderam o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis no madeiro, vendo tudo o que aconteceu, aqueles homens fugiram, aqueles homens deram as costas. O mais chegado deles, um dos mais chegados deles, Pedro, chegou ao ponto de negar 3 vezes que era dos seus discípulos. Mas não parou por aí. Jesus ressuscitou, e Jesus não apareceu primeiro a estes mais próximos. Ele foi aparecendo a outros discípulos, a outros grupos de pessoas, e foi falando: fale aos meus irmãos que eu apareci, conte aos meus irmãos que aquilo que eu prometi que ia fazer, eu fiz. Eu disse que eu ia morrer, disse, mas eu também disse que ressuscitaria, ressuscitei. Vai e conte a eles. Acontece que o testemunho daquelas mulheres e o testemunho dos outros discípulos não foi suficiente para que aqueles 11 homens, os 11 principais, os 11 escolhidos, os 11 primeiros, dessem crédito. Não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus aparece aos 11, num momento de reunião, num momento de comunhão, num momento de descanso, num momento de preocupação e de incertezas. E a primeira coisa que Jesus faz é censurar-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham já visto ressuscitado. E aqui nós devemos parar para pensar um pouco sobre as nossas vidas, sobre tudo que Deus tem falado para nós, sobre tudo que nós aprendemos do Senhor. E o Senhor nos mostra, a todo aquele que crê, a certeza de um paraíso, a certeza de uma eternidade, aonde não haverá dor, aonde não haverá mais lágrima, aonde não haverá mais qualquer tipo de importunação, porque as coisas velhas já terão se passado, eis que tudo já terá sido feito novo. Nós temos essa palavra, nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas muitas vezes nós não conseguimos conectar
o meio com o fim. E o meio, queridos, é a cruz, aonde o Senhor derramou o seu sangue, Ele verteu o seu sangue precioso, derramando a sua vida, para que todo aquele que nele crê fosse expiado dos seus pecados, fosse perdoado dos seus pecados, e declarado justo diante de Deus. Mas não só isso, queridos irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos que Jesus ressuscitou. Nós muitas vezes temos aquela ideia de um homem de barro pendurado numa cruz, aquela ideia de uma morte repetidamente encenada numa missa, sendo que o sacrifício de Cristo é de uma vez por todas. Uma vez por todas, queridos. É lindo isso, não precisa de repetição, não precisa de encenação. A cruz está vazia, porque Ele vive e vive para todo sempre, e glórias a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós, se nós somos crentes, e entender que se a cruz está vazia, se Ele vive, nós não podemos andar por aí incertos do amanhã. Ainda que soframos nesta terra, ainda que venhamos ter doença, ainda que venhamos a cair de fome, se Jesus é o nosso Senhor, num abrir e fechar de olhos, meus queridos, não haverá mais doença, não haverá mais fome, não haverá mais nudez, não haverá mais pobreza, porque tudo terá se passado. Mas assim como aqueles 11 não deram crédito, muitas vezes nós não temos dado crédito, nós não damos crédito à pregação que a gente ouve. O pastor está só lá falando, semana após semana. Porque aquelas coisas tão difíceis, porque aquelas mensagens tão longas, queridos. Porque o primeiro incrédulo de coração sou eu. Porque o primeiro que precisa ouvir sou eu. Porque o primeiro que sangra na alma, porque muitas vezes não consegue entender, não consegue aceitar, não consegue discernir, sou eu. E por isso, meus irmãos, para 1 hora de pregação que eu exponho muitas vezes, não todas, muitas vezes, eu passo 10 horas me preparando em estudo e oração. Para 1 hora de pregação, são muitas vezes 10 horas de preparação em estudo e oração. Porque o Senhor precisa falar. Porque a incredulidade não pode existir mais no nosso meio. Mesmo que nós conheçamos ao Senhor, muitas vezes nós ficamos paralisados, adormecidos, porque a nossa incredulidade impede que enxerguemos verdades que já estão reveladas. A verdade revelada aqui, queridos, é que Jesus tinha ressuscitado. Jesus já tinha falado antes. Pensa na falta de lógica, meus irmãos. Jesus vem e chama seus discípulos, um por um. Ele vai chamando. E cada um deles larga tudo. Larga sua profissão, larga sua casa, larga sua família, para seguir a Jesus. Para pregar o evangelho que Jesus estava lhes ensinando, para pregar que Jesus é o evangelho, a boa nova, da qual os homens estavam carentes desde o Éden. Eles deixaram as suas coisas, eles deixaram as suas vidas, eles andaram e testemunharam do que o Senhor estava fazendo em terra.
E nesse tempo todo Jesus falando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Ele morreu, ele ressuscitou. E os 11 estavam incrédulos. Não, ele só morreu. Se os 11 estavam nessa situação, imagina nós. Claro, aqui ainda não havia sido derramado o Espírito Santo. Nós não podemos ignorar isso. Aqui não havia sido dada a unção de capacitação àqueles homens que viria após a ascensão aos céus do Senhor Jesus. Nós não podemos ignorar esse fato. Mas nós devemos olhar com temor para as Escrituras. Porque muitas vezes nós nos dizemos crentes e nós não passamos de incrédulos só porque dá errado o nosso serviço, só porque desandou alguma coisa da forma como não queria que desandasse. Enfim, a primeira verdade que este texto nos mostra sobre o pecado da incredulidade é que a incredulidade impede que nós enxerguemos verdades reveladas. Segundo, a incredulidade impede que a vontade de Deus seja cumprida. E antes que alguém questione, mas a vontade de Deus não vai ser cumprida de qualquer jeito? Na Bíblia nós temos 2 tipos de vontade de Deus. A vontade decretiva, e ela acontece, e a vontade preceptiva, que nós devemos fazer com que aconteça. São os preceitos, por isso é preceptiva. São os preceitos de Deus para que nós sigamos. As leis, os mandamentos, os conselhos, as ordens. Então, a incredulidade impede que essa vontade de Deus seja cumprida. Versos 15 e 16, preste atenção. É a grande comissão aqui. E disse-lhes, vão, é uma ordem, um imperativo. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Primeiro, no versículo anterior, no versículo 14, Jesus, ele censura a incredulidade do coração dos seus 11 discípulos, dos seus 11 designados para apóstolo. E agora ele vem e fala, eu não quero saber se vocês são incrédulos. Eu não quero saber se o coração de vocês está insensível. Eu quero que vocês enxerguem que eu estou aqui. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que aconteceu. E que vocês vão. Que vocês preguem. Que vocês anunciem. O evangelho, em primeiro lugar, para anunciar o evangelho. E em segundo lugar, a toda criatura. Jesus aqui tinha em mente que a incredulidade deles era uma incredulidade porque o evangelho não tinha tomado o ser deles como um todo. Por isso, ele olha e aponta para a necessidade da pregação. E essa pregação, ela deve ser feita pelos crentes que muitas vezes estão com o coração endurecido. Só que se nós nos mantivermos com o coração endurecido, o que vai acontecer? Nós vamos pregar? Não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair na rua, entregar um panfleto e falar Jesus te ama. Problema nisso? Não. Mas você não vai conectar com a pessoa. Você não vai entrar, não vai olhar nos olhos da pessoa. Você não vai falar para ela, você precisa de um Salvador. Como você sabe que você precisa de um Salvador? Porque eu preciso. Também preciso de um Salvador. O Senhor Jesus, ele vem e dá uma ordem expressa. Vão por todo mundo e preguem, anunciem, proclamem o evangelho. E não escolham a quem vocês vão pregar. É a toda criatura. Se por um lado nós temos que a fé é o meio pelo qual um indivíduo, uma pessoa, passa a fazer parte da família de Deus. Por outro lado, nós temos que a pregação
é o meio pelo qual os indivíduos incrédulos veem a fé. Se aqueles 11 designados apóstolos, que significa enviados, eles estavam incrédulos, eles estavam com o coração endurecido, como que o reino dos céus ia se expandir por todo o mundo? Como que ia ser cumprido o plano de Deus? E o plano de Deus é que pessoa de toda raça, língua, tribo e nação viesse a crer. Quantos anos, queridos, pensa, quantos anos levou para que o continente americano viesse a ouvir o evangelho pela primeira vez? Já pararam para pensar nisso? Pelo menos 1500 anos. Pelo menos 1500 anos se levaram. Por quê? Porque ainda que crentes durante toda a história preguem o evangelho fielmente, muitas vezes nós nos acomodamos e achamos que a nossa casa está bom, que a nossa igreja está bom. Precisa pregar o evangelho dentro da igreja? Precisa também. Nós precisamos ser alimentados pelo evangelho, porque é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é fábula, não é filosofia, é o evangelho. Não são teminhas, é o evangelho. É a cruz. Por isso nós precisamos ser alimentados sempre da cruz. Mas é só na igreja? Não. Nós precisamos pregar o evangelho por todo o mundo. E essa palavra aqui, esse imperativo, vão, o ide, ele tem um aspecto muito interessante no grego, que não é um imperativo como do português, onde tem uma ordem, vai. É uma ordem que indica continuidade de tempo. Então é da seguinte forma: enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão fazendo as suas atividades do dia a dia, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Não é para largar tudo, como aqueles 11 largaram. Não. O caso deles é específico, a não ser que esse seja chamado de Deus. É para largar tudo o que não importa na sua vida, até mesmo aquilo que é importante, para dar atenção ao mais importante, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, o Senhor Ele manda, vão, anunciem, proclamem, porque do mesmo jeito que vocês que andaram comigo estão incrédulos, imagina quem não me viu, imagina quem não testemunhou, imagina quem não se assentou comigo, quem não partiu do pão, quem não tomou do cálice. Paulo fala em Efésios 2, que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Quem que vivifica? Cristo. Quem está morto? Nós. Morto em quê? Em nossas transgressões e pecados. Eu pergunto aos irmãos: morto come? Morto fala? Morto sabe tomar decisão? A menos que Cristo lhes traga a vida, eles jamais poderão ser ressuscitados em sua morte, de sua morte espiritual. E é por isso que Jesus anuncia a continuidade da ordem dele. Verso 16: quem crer e for batizado, será salvo. Não é todo mundo, não são todas as pessoas, não é quem for bonzinho, não é quem for obediente, é quem crer e for batizado. Quem crer e batizado, entenda, confessar publicamente
que eu sou o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. É quem tiver isso no seu coração e confessar com a sua boca, como o apóstolo Paulo lá em Romanos 10 diz. Quem crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com a sua boca que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É pela fé. Mas a incredulidade do coração humano, ela impede que a vontade de Deus seja cumprida nesse sentido. Porque às vezes nós vamos achar, mas o fulano é bom, ele não precisa ouvir. Precisa. Igual quando a gente fazia PGM, certa feita, falaram de uma pessoa daqui da cidade. Poxa, a pessoa é tão boa, essa pessoa é tão amorosa, essa pessoa é tão dedicada. E é. De fato é. Mas se essa pessoa não confessar Cristo como seu Salvador, ela vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a justiça dela, queridos, assim como a minha justiça, assim como a justiça de cada um de vocês, não pode servir de parâmetro para se justificar diante de Deus. Deus é santo, Deus é distinto, Deus está separado, Deus está em outra prateleira, em outra categoria. E Ele não julga da forma como nós julgamos. Ele não entende o certo e errado como nós entendemos. Ele é Deus, Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o autor e o consumador até mesmo da nossa fé. E nós precisamos entender que se nós titubearmos, se nós endurecermos o nosso coração, muitas pessoas continuarão seguindo seus cursos a passos largos para o inferno. Porque Jesus fala: quem porém não crer, ainda no verso 16, será condenado. Note que num primeiro momento Jesus associa a salvação em crer e batizar. Então a fé, ela é provada, ela é testemunhada a partir de obediência. Porém, para condenação, olha o que Jesus fala: quem porém não crer. Então quem não tiver fé, não importa se obedece, será condenado. Pode ser batizado, pode ter 50, 60, 80 anos de igreja. Se for só um religioso, vai ser condenado da mesma forma. Porque Deus é mau? Não, queridos. Porque Deus é justo. E a justiça de Deus, ela se manifesta totalmente em Cristo Jesus. Todos são merecedores do inferno. Todos nós. Todos. Mas aqueles que confiarem na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, que enviou seu único filho. Gente, imagina o tamanho disso. Entregou seu único filho, Jesus. Todo aquele que confiar nisso, que confiar nessa grande verdade, neste evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo, será salvo. Pensa da seguinte forma: vamos dizer que você viveu toda uma vida ofendendo o seu vizinho. Você ofendeu o seu vizinho a vida inteira. Aí de repente vem esse vizinho e justamente, usando de legítima defesa, ele vem para te matar. Você estava com uma arma atirando na casa do seu vizinho. Tá. Você estava roubando os bens do seu vizinho.
Você estava pronto para entrar na casa dele e matá-lo, se isso fosse possível. Mas o seu vizinho levanta e ele vem contra você. E ele dispara, porque você o ofendeu, com justiça, com direito. Mas aí o filho dele vem e toma a frente. E o filho desse vizinho toma um balaço no seu lugar. E morre o filho, e não você. Agora, essa é só uma ilustração porca, péssima, que reflete pouquíssimo de uma realidade muito maior. Deus não é nosso vizinho, Deus é Senhor, é o nosso Criador, é o autor da nossa vida, e nós o ofendemos. Nós ofendemos a sua santidade, nós ofendemos a sua integridade, nós pecamos contra ele e mais, quisemos tomar o lugar que era dele. Por direito, ele teria derramar toda a sua ira contra nós, dar a punição que ele quisesse para cada um de nós. Ele fez isso, mas ele derramou essa punição em Jesus, no Filho dele. Ele enviou o Filho para receber essa punição no meu lugar e no seu lugar. O justo pelos injustos. Esse é o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Por isso, queridos irmãos, a vontade de Deus de salvar pessoas, ela esbarra no pecado da incredulidade. A vontade de Deus que o Evangelho seja proclamado, ela esbarra no pecado da incredulidade. Por isso nós devemos prestar atenção no nosso coração, se não temos agido como incrédulos, e por isso nós não temos cumprido o ID como deveríamos cumprir. Estou caminhando para o final aqui, mas ainda tem um terceiro aspecto, uma terceira verdade que este texto nos mostra sobre o pecado da incredulidade, que está no verso 17 e 18. Preste atenção. A incredulidade impede a manifestação dos sinais de Deus. Este é o terceiro ponto. A incredulidade impede a manifestação dos sinais de Deus. Verso 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Está falando dos 11? Não só dos 11. Está falando de todos os que creem. Quais que creem? Os que creem, forem batizados e forem salvos, lá do verso anterior. Então, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quais sinais? Em meu nome, presta atenção, em meu nome, me representando, dando glória para mim, dando glória para Jesus, falando de Jesus, estando em trabalho para Jesus, em meu nome, sob a mediação de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Preste atenção nos sinais, no nome dele, todos esses sinais no nome dele. Se a gente estiver representando ele, se estivermos em Cristo, se estivermos trabalhando para Cristo, olha o que vai acontecer. Expulsarão demônios. Alguém aqui já expulsou algum demônio? Graças a Deus. Não queiram, mas teremos autoridade para isso. Teremos autoridade para isso. No nome dele, no nome de Jesus. Às vezes dá trabalho porque a gente está com o coração endurecido. No nome de Jesus, expulsarão demônios. Falarão novas línguas.
Não estou falando de Labachúria, Saramanaia, Siricanta na panela, não, chupa bala house. Estou falando de língua, estou falando de idioma. Estou falando de você nunca ter estudado inglês, encontrar um norte-americano na rua e falar para ele em inglês o evangelho. É disso que eu estou falando. Já viu isso acontecer? Pegarão serpentes. Tem alguns encantadores na Índia, né? Até que mexe com essas coisas, mas não estamos falando disso. Falando de pegar em serpente mesmo. Beber veneno e não morrer. Vocês já viram acontecer? Salvo o testemunho de Paulo, que foi picado por uma serpente, se eu não me engano, em Malta. É para acontecer essas coisas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Querido, alguém aqui já testemunhou de orar por uma pessoa que estava condenada à morte, sim, jurada de morte pelo médico, e ela recuperar em breve? Estou falando aqui. A incredulidade impede a manifestação dos sinais de Deus. Queridos, eu já vi algumas coisas dessas acontecendo. Eu já testemunhei algumas coisas dessas. Já expulsei demônio, não quero de novo, peço a Deus para que não aconteça. Mas já expulsei demônio. Falar em novas línguas, não. Entender aquilo que eu não tinha capacidade para entender, eu já entendi. Impor as mãos dessa forma de imposição, não. Mas orar por alguém, que é o que o médico falou, vai morrer, e a pessoa no dia seguinte levantar da cama, já aconteceu. Os irmãos que estavam comigo no PGM já devem ter testemunhado isso daí. Que a gente parou tudo para orar e a pessoa voltou daquilo que estava. Queridos irmãos, se nós queremos ver acontecer as coisas, se nós queremos ver os sinais e maravilhas de Deus, se nós queremos testemunhar milagres, não que nós já não o tenhamos testemunhado, mas se nós queremos ver aquela pessoa, pensa aquela pessoa teimosa, dura de coração, ímpia, má, se arrependendo e crendo, nós precisamos crer que Deus é poderoso. Nós precisamos crer que é pelo poder dele que vai acontecer. Nós precisamos entender de uma vez por todas que este livro, que é a palavra de Deus, fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele é o poder, não ele faz ter poder. O evangelho é o poder. Meus irmãos, nós não estamos testemunhando muitas coisas, porque o nosso coração está endurecido. Nós vivemos uma vida muitas vezes rasa na presença de Deus, sem ver grandiosidade de Deus, porque nós não nos dispomos a colocar nossos joelhos no chão e clamar para que Deus haja sobre o seu sobrenatural. E eu não estou falando aqui somente de expulsar demônio, de falar língua, de pegar em serpente, de não morrer se beber veneno. Eu estou falando de gente avessa ao evangelho, de gente oposta a Jesus Cristo, se arrependendo e vindo até o Senhor e confessando os seus pecados. Nós precisamos crer que isso ainda acontece, meus irmãos, porque é chegada a apostasia dos últimos dias, porque o amor de tantos tem se esfriado, mas o evangelho ainda é e sempre será o poder de Deus para a salvação. Por isso nós precisamos crer, nós precisamos abandonar a dureza do nosso coração. Talvez o irmão esteja se perguntando, tá, mas falou bonito durante 50 minutos, e agora o que eu faço? Querido, só há uma fórmula para isso acontecer.
concluindo a mensagem, nós somente vamos conseguir romper com a incredulidade se nós formos crentes o suficiente para dobrarmos os nossos joelhos no chão. Se nós formos crentes o suficiente para pegarmos este santo livro e devorarmos as suas palavras, sob a capacidade do nosso intelecto, claro, mas buscando ir além da nossa capacidade intelectual também. Só vão acontecer essas coisas se tudo que o Senhor tiver revelado para nós for a grande verdade que rege as nossas vidas. Mas principalmente, agora eu dirijo a quem talvez possa ter se enxergado como um descrente na mensagem de hoje. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você quer salvar, você quer ser salvo, você quer morar no céu, você quer passar a eternidade com Deus. Só existe uma oportunidade, só existe um caminho. Jesus diz em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se arrependa do seu pecado. Enxergue que você é mau, que você não pode comprar o favor de Deus. Enxergue que você nunca vai se achegar ao nível que Deus exige. E confie naquele que tem esse nível, que é Jesus. Porque Jesus morreu numa cruz sem merecer, o justo pelos injustos, no nosso lugar, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo, à destra do Pai, e intercede por cada um de nós. E Ele clama: venham a mim, venham a mim, venham a mim. Que todos nós, queridos irmãos, sejamos nós já crentes de anos, sejamos nós novos convertidos, ou tenhamos nós nunca crido, que nós possamos fortalecer a nossa fé por meio de um relacionamento com Deus. E assim nós romperemos de uma vez por todas com este terrível pecado da incredulidade. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, e gratos estamos porque o Senhor trouxe a nós esta palavra dura, esta palavra intensa, mas essa palavra de encorajamento. Encorajamento, Pai, porque nós sabemos aonde podemos buscar aquilo que nós precisamos. É na Tua presença, é na pessoa de Cristo, é no Teu Filho amado que o Senhor entregou por cada um de nós, que nós satisfaremos cada uma das nossas necessidades, a começar pela principal delas, a necessidade de perdão e reconciliação com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o Senhor venha até os corações daqueles que estão ainda endurecidos, e que o Senhor amoleça esse coração, tornando, Pai, este coração um coração temente, crente, justo, segundo a Tua vontade. Quanto àqueles, Senhor, que ainda não creem, faz o extraordinário, meu Deus, para que eles possam ser contados conosco e com os 11, Senhor, a quem nosso Senhor Jesus Cristo se dirigiu neste texto que nós refletimos nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém.